Boa tarde, meu nome é Amanda Souza Ribeiro, meu RU é 2073796, sou estudante de licenciatura em Letras no Polo da Uninter em Juara. Meu professor orientador é o Natalino de Souza Breves. Estou aqui para apresentar minha primeira aula do estágio Diferentes Contextos no Ensino Fundamental. Desde já quero agradecer a todos que irão assistir, que irão curtir, que irão compartilhar e comentar esse vídeo e agradecer a todos que estarão acompanhando e colaborando. Vou apresentar aqui a minha primeira aula desse estágio, que tem como tema a produção de texto no ensino fundamental. Precisamente nas séries finais do ensino fundamental. O que é a produção de texto, qual a sua importância no ensino fundamental, o que traz aí de benefício para os alunos e o que faz os alunos aprender através deste ensino de produção textual. Primeiramente, o que é a produção textual? O que é a produção de texto? Produção de texto é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre determinado assunto. Todos nós, quando passamos pela escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em todas as áreas, todas as séries, nós passamos, então, precisamente na aula de português, no momento em que precisávamos fazer uma produção de texto, utilizar as nossas ideias, expressar as palavras as ideias que estão no nosso pensamento, através de textos, através da escrita. Então, a produção textual é o ato de expor, por meio de palavras, os nossos pensamentos. Então, eu vou escrever ali o que tem de ideia na minha cabeça, na minha mente. Eu vou passar, então, por meio das palavras, os pensamentos, as ideias, e a imaginação. Então, a produção de texto é isso daí. É o ato de expor, né, por meio das palavras, uma ideia sobre um determinado assunto, o que eu penso sobre aquele assunto, ou um fato verídico sobre aquele assunto, onde vai abranger vários e vários gêneros e muitos tipos de produção textual. Alguns dos principais objetivos é fazer com que o aluno leia, com que o aluno compreenda e com que o aluno interprete os diversos gêneros textuais existentes. Então, um dos principais objetivos é fazer com que a mente do aluno venha trabalhar através da interpretação, do entendimento e que ele venha ler para produzir um determinado texto, principalmente quando ocorre ali um resumo, uma resenha de algum texto, vai influenciar, vai impulsionar, primeiramente, antes dessa produção, a leitura. Então, a produção de texto, ela tem como objetivo fazer com que o aluno leia, fazer com que o aluno compreenda o que ele está lendo e fazer com que o aluno interprete o que foi lido e o que ele vai ali expor através de suas palavras. É uma forma de desenvolver o hábito da escrita do estudante, mas com certos recursos que permitem a coesão e a coerência na produção. Então, vai desenvolver o hábito da escrita do estudante, não só a escrita, quanto a leitura. Para um aluno ser um bom produtor de texto, é necessário que ele seja um bom leitor. Então, vai criar ali o hábito de leitura e de escrita no aluno, fazendo com que ele tenha intimidade com a escrita, intimidade com as palavras. Mas não só criando esse hábito, mas também que ele venha adquirir recursos nessa escrita, para que ele venha ter coerência na sua escrita, né? Coerência e coesão na produção do seu texto. O aluno precisa entender que o propósito da produção textual é que ele venha expor aquilo que está em seu pensamento, para que ele dê voz às suas ideias. Então, como nós falamos no início,
A produção de texto, ela tem como objetivo fazer com que o aluno leia, fazer com que o aluno exercite o hábito de leitura, como também exercite o seu pensamento e traga, através das palavras, através da escrita, o que há em seu pensamento e venha trazer junto com esse pensamento, com essas escritas, as ideias que ele tem sobre o determinado assunto que foi pedido, né, para produzir o texto. Então, nós vemos que quando o aluno ele produz um texto, ele coloca em ação a sua imaginação, e ele dá voz às suas ideias, dá voz o que ele pensa sobre aquilo, o que ele sabe sobre aquele assunto. Então, o aluno, no momento em que está produzindo um texto, em que está no ato da escrita, ele vai expor as suas ideias, expor os seus pensamentos, fazendo com que exercite a sua mente, fazendo com que exercite o seu saber, o seu conhecer, e ele venha transmitir para o texto. Que ele venha, através da leitura, da produção do texto, que o aluno ele venha reconhecer os desvios linguísticos e a falta de coesão e coerência, e que esteja apto à correção do próprio texto e de produções textuais de outros escritores. Então, nós vemos que o aluno, quando ele adquire o hábito de escrita, ele reconhece os desvios, ele reconhece a falta de coesão, ele reconhece a falta do sentido do texto, né? E ele, através deste hábito, ele vem dizer aqui no texto que ele se torna apto para corrigir o seu próprio texto, para corrigir a sua própria escrita, quanto para corrigir outros textos lidos de outros escritores, de outras pessoas, outros alunos que escreveram. Por isso que é interessante o trabalhar a produção de texto na escola, principalmente no ensino fundamental, que é quando o aluno está se desenvolvendo na escrita, se desenvolvendo na leitura, conhecendo o mundo, as ideias, se tornando um leitor crítico, um cidadão crítico que conhece, então, aquilo que é exposto para ele produzir. Então, a produção de texto é muito importante, é muito interessante na sala de aula, fazendo com que o aluno, desde quando ele produz o seu texto, ele venha ter a capacidade de corrigir o seu texto, de enxergar onde está uma falha, uma falta de sentido, uma falta de objetivo do texto. Ele vai conseguir enxergar, ele vai conseguir ver, analisar quais são essas faltas, tanto no seu texto quanto nos outros textos em que ele irá ler e interpretar. Sabemos que, independente de qual a série que se trata, a produção textual ela é essencial. Ela deve ser desenvolvida constantemente. Então, nós vemos que, independentemente, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja em qual série, em qual área ou em qual fase da vida que o aluno esteja, a produção textual ela é de grande importância, de grande valia. Vem dizer que ela deve ser desenvolvida constantemente. Então, um aluno que para de produzir textos, que para de ter esse ato de produção textual, ele vai ter ali uma falta no seu entendimento, no seu conhecimento, porque quando um aluno ele tem o hábito de produzir textos, ele tem a interpretação daquilo que ele está escrevendo, daquilo que ele está lendo, ele consegue desenvolver a interpretação de texto de forma mais rápida, de forma mais simples. Mas quando quando a pessoa deixa de ter o costume, deixa de ter o hábito de produzir textos, de escrever, de expor as suas ideias, expor os seus pensamentos, ele vai ter dificuldades
tanto para escrever, tanto para interpretar, tanto para expor os seus pensamentos, tanto para surgir as ideias e colocá-las na escrita. Então, por isso que é interessante que a interpretação, que a produção textual seja constante na vida do indivíduo, principalmente na vida do aluno, do estudante, porque a produção textual vai trazer ao aluno, ao estudante, a capacidade de interpretar, de ser um leitor crítico, de ser um produtor textual crítico, que conhece os objetivos textuais e que então tem a facilidade de produzir cada vez mais e interpretar e entender o que o texto quer dizer. Para as séries do ensino fundamental, a produção de texto ela deve ser abordada de forma mais lúdica, ou seja, de forma que traga entretenimento, diversão, prazer, enfim, de forma que envolva o aluno a produzir com um sentimento de alegria, brincadeira, mas com tudo isso, atenção. Então nós vemos que no ensino fundamental, para séries do ensino fundamental, é necessário que os professores tragam a produção de texto para seus alunos de forma mais lúdica, como nós acabamos de falar aqui, uma forma lúdica que traga ao aluno um sentimento de alegria, um sentimento de diversão, de prazer, de brincadeira, né? Porque são alunos que ainda estão em fase, né, de entendimento, fase de inserção ali na sociedade, de entendimento, de conhecimento. Então, nós vemos que a produção textual ela é muito importante nessa fase do ensino fundamental, dessa maneira, de forma mais lúdica, de forma mais divertida, de forma que traga ali ao aluno o interesse, que venha surgir o interesse de produzir textos, de ser uma forma divertida essa produção, para que o aluno venha se envolver com os textos, se envolver com a escrita de forma que seja prazerosa para ele, prazerosa para todos que estão na sala de aula. Nós vemos que quem está trazendo essa produção de texto para a sala de aula deve estar atento ao destinatário, ou seja, deve estar atento quando eu coloco ali, peço para que os alunos venham produzir um texto, eu devo estar atenta o porquê essa produção de texto, onde vai levar, qual o objetivo desse texto, quem é o destinatário, a quem vai ser destinado o texto, a produção, para que os alunos se sintam incentivados, influenciados para produzir o texto de forma que ele venha ter ali um objetivo, que ele venha ter o interesse de produzir um bom texto, de expor a sua ideia de forma clara, de forma bem objetiva, não só fazendo com que o aluno se sinta interessado por nota ou apenas por escrever, mas que o aluno venha escrever de forma que ele saiba o objetivo da qual ele está escrevendo. Então, nós vemos aqui que ele tem que ter um propósito para essa escrita. E vem dizer que o texto é uma forma de compartilhar com outras pessoas sua visão acerca de determinado assunto. Então, ao desenvolver a escrita na sala de aula, é possível e é interessante, é necessário que venha especificar o gênero, venha especificar o tema, né, do texto que você quer que o aluno produza, para que o aluno se sinta incentivado e ele venha mergulhar naquele tema, naquele assunto na qual ele vai produzir, na qual ele vai escrever, e venha procurar ideias na sua mente, nos seus pensamentos, para que ele venha trazer e expressar através das palavras os seus pensamentos e as suas ideias. A produção de texto, ela é um dos eixos da língua portuguesa que mais contempla as práticas da linguagem. Então, nós vemos que através da produção de texto,
os alunos eles vão atingir as demais práticas da língua portuguesa, as demais práticas, as demais áreas. Então, com a produção de texto, o aluno ele vai ali estar apto para aprender, para vivenciar e praticar outras áreas, outras temáticas da língua portuguesa. E porque essa produção ela vai atingir, né, uma temática, vai atingir um objetivo que o aluno venha entender, que o aluno venha interpretar, trazendo então para o aluno, quando ele for estar ali frente a frente com a leitura, frente a frente com responder algumas questões, ele vai ter em sua mente o desenvolvimento do pensamento, das ideias, vai saber expor, vai lembrar daquele assunto onde ele produziu um texto. Então é interessante que a produção de texto venha estar constantemente presente na sala de aula, principalmente no ensino fundamental. Portanto, a escrita ela torna fundamental no processo do desenvolvimento humano como um todo, não só para a progressão intelectual do ser humano, do aluno, mas também para a progressão social da sua vida e também todas as áreas. A produção textual, a escrita, então vem desenvolver o aluno, vem desenvolver o pensamento do aluno não só para a escrita, não só para a sala de aula, como acabamos de falar, não só um progresso intelectual, mas um progresso social e em todas as áreas da sua vida. Então, a produção textual, ela é de grande importância no ensino fundamental, ela vai fazer com que o aluno interaja com o texto, com a escrita, com as palavras, vai fazer com que o aluno exponha suas ideias, coloque em prática aquilo que ele pensou, que não fique somente para si, mas que ele venha escrever, trazendo para um texto o que ele acha de determinado assunto, da determinada temática, o que ele conhece sobre aquilo. Então, a produção textual, ela é necessária, ela é importante para o ensino da língua portuguesa, principalmente no ensino fundamental, na onde vai então abranger várias outras áreas, outros temas através da produção de texto de um aluno. Então nós vemos que um aluno que produz texto, ele já tem um desenvolvimento a mais, né, no seu pensamento, na sua intelectualidade. O aluno que produz texto, ele tem o seu pensamento, ele tem as suas ideias, é capaz ali de ser um leitor crítico, um escritor que escreve com importância, com objetivo, que respeita ali a coesão, a coerência do texto, escreve um texto que tem sentido, que tem objetivo. Então, é por isso que é necessário o trabalhar com a produção textual em sala de aula, para que venha formar escritores e leitores críticos que interpretam, que saibam escrever, que saibam interpretar aquilo que o texto está dizendo, que ele saiba expor os seus pensamentos de forma coerente, né, através das palavras. Então, é necessário que a produção de texto esteja presente na sala de aula, fazendo com que o aluno se desenvolva cada vez mais em sua fala, em sua escrita, em sua expressão e em suas ideias. Então, esta foi a minha primeira aula do estágio supervisionado no ensino fundamental, na qual o tema escolhido foi a produção textual, a produção de texto no ensino fundamental. A importância da produção, o desenvolvimento do aluno através da escrita e as demais importâncias e valias e valores da produção textual na sala de aula. Desde já eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que estavam presentes até aqui, que curtiram, comentaram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada a todos.